tema de hoje é energia dos óleos essenciais. O que eu quero trazer para vocês hoje é essa questão da energia das plantas, desses rituais sagrados que os nossos ancestrais já faziam, né, com a sua sabedoria, trazer toda essa questão dos rituais sagrados que existem os registros na própria Bíblia. E eu quero trazer um pouquinho dessa cultura para vocês, tá? Sempre que se fala em energia, a pessoa já fica com o pé atrás lá, né? Ah, lá vem a Neida falar de novo sobre energia. Tudo no universo, gente, é energia, em estado livre ou condensado. Isso tanto a física clássica quanto a física quântica trazem nos livros sobre isso, tá? Então, o que a gente pode tocar na mão é energia condensada e o que sentimos é essa energia livre, essa energia, então, que só pode ser sentida, né? E é essa energia que é tão difícil a maioria das pessoas acreditar que existe uma energia superior que rege as coisas, né? Na natureza, gente, tudo tem a sua função. Por exemplo, o fogo, ele purifica e transmuta. A água já traz essa questão da leveza, de fazer fluir, de lavar os sentimentos. O vento, ele gera movimento, a terra gera estrutura, e então tem o éter, que é a energia, a força universal que a gente fala. As plantas, elas atuam diretamente nas nossas emoções, e nas nossas e de todos os seres. Por isso elas são tão empregadas nesses processos de cura. Mas e por que as plantas elas trazem justamente essa questão, essa propriedade terapêutica de cura, né? Elas trazem isso porque elas absorvem todas essas outras forças que eu citei anteriormente. Elas crescem com a raiz na terra, elas absorvem a água, absorvem a energia solar, se movimentam de acordo com o vento. Então elas trazem todas essas forças da natureza, absorvem isso e por isso elas são elas têm esse poder de cura. E as plantas, elas têm uma capacidade muito superior à nossa de absorver a energia, o éter, também conhecido pelos hindus como prana, como Qi pelos japoneses, Qi pelos chineses e Qi pelos japoneses. A gente consegue absorver em torno de 10% dessa energia e ainda a gente bloqueia ela com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e não deixa essa energia fluir pelo nosso corpo, né? Já as plantas, a natureza, eles conseguem absorver praticamente 100% dessa energia. E aí, quando a gente utiliza essa planta, a gente traz essa energia pra gente. Ou então, em forma de alimento também, né? Querendo ou não, a gente tá absorvendo essa energia. Agora me responde uma coisa. Por que será que as pessoas que vivem no campo, ou então quando você está muito cansado, estressado, você pega e tira o chinelo, caminha na terra, ou vai para o meio do mato, caminha na areia, vai tomar um banho de mar? Por que será que a gente se sente renovada com isso? É simples, porque a natureza, as plantas, a terra, a água, tem toda essa força de transmutação da nossa energia. Então, como eu disse antes, as plantas, elas absorvem todas essas forças, né? Porque elas se desenvolvem nesse meio. A utilização das plantas e dos óleos essenciais, ela tem então essa capacidade de transmutar energia. E aí, quando eu falo em planta, o óleo essencial ele é extraído das plantas, então o óleo essencial tem a mesma energia da planta, né? Muitas vezes potencializada. E aí eu quero justamente agora trazer para vocês um pouco dessa história dos óleos essenciais, das plantas, em relação à utilização em práticas religiosas já. Na Bíblia, por exemplo, existem inúmeras citações onde os óleos essenciais eles eram utilizados para ungir pessoas, ambientes, para afastar energias negativas,
também atribuir a abertura de consciência a profetas, a grandes lideranças religiosas, né? E isso, gente, desde o início da história da humanidade. Existem muitos registros na antiguidade, né? Dessas práticas. Onde também, como não existia o processo, naquela época não existiam os processos de destilação que são utilizados hoje, né? Então, eles eram utilizados de outra forma. Geralmente eram queimadas essas ervas, né? E utilizadas também resinas nas casas, nos hospitais, nos templos, para justamente essa questão da elevação vibracional para os ambientes. E isso, gente, essas práticas, elas foram passadas de geração para geração, independente da religião. Isso está tudo citado nos livros sagrados e aplicado em diferentes culturas. Essa prática de defumação, de aromatização e também a unção com os óleos essenciais. E aqui eu vou trazer para vocês alguns dos principais óleos essenciais que então eram utilizados nessa prática, né? De limpeza e para trazer boas vibrações. Então, o alecrim é um dos óleos essenciais mais conhecidos para essas práticas, tá? Ele é o primeiro óleo bíblico e ancestral que está presente nos registros históricos. E ele hoje ainda é um dos óleos mais utilizados para a questão de limpeza energética, né? Ele traz justamente, ele limpa, purifica o ar e também traz essa questão da proteção muito forte. Traz essa questão de bem-estar, de acolhimento. Aqui, gente, eu tô falando de óleos essenciais e também muitas vezes era utilizada a própria planta, né? Naquela época era utilizada essa questão de queimar a planta e inalar a fumaça, usar a fumaça para limpeza de ambientes. O breu branco contém uma resina aromática, então, que era muito utilizada pelas tribos indígenas, amazônicas, inclusive, em seus rituais religiosos para afastar os maus espíritos, né? Em rituais de purificação. O junípero, ele foi empregado desde a antiguidade por médicos gregos e árabes na Idade Média. Eles misturavam o junípero com o alecrim e faziam defumação também nessa questão de limpeza. Tudo aqui que a gente está falando é justamente limpeza energética, afastar, eu não digo maus espíritos, eu digo espíritos que talvez não tenham encontrado seu caminho da luz ainda, né? E esse costume, ele se mantém até hoje, ainda existem muitas práticas assim, né? Também tem a laranja doce, então, que é justamente para atrair boas energias, né? Eu sempre falo da laranja doce, que traz alegria, que traz felicidade no nosso dia a dia, e é muito bom. Eu gosto muito de manhã de inalar o aroma da laranja doce, ela me faz sentir bem, me faz sentir feliz, alegre. A lavanda, então, que é um dos óleos essenciais mais conhecidos, né, mais utilizados, justamente por trazer essa coisa da paz, da tranquilidade, de controlar a ansiedade. Ela traz fluidez, ela limpa a energia também. O manjericão, que então na Índia era consagrado pelos deus Vishnu. Eu não conheço muito bem a história do manjericão, mas eu sei que ele tem mais essa prática lá na Índia, tá? E também ele é muito utilizado para proteção de ambientes. O óleo essencial de mirra, então, que é um dos presentes dados ao menino Jesus, justamente por trazer essa questão de limpeza e de proteção, né? Pelos reis magos, foi um dos presentes dados. O óleo essencial de mirra, o óleo essencial de nardo, que também é um óleo essencial considerado sagrado, né? Ele é citado pelo alto poder de cura, de purificação, representa Deus. O líbano, ele é um aroma muito... o líbano, eu sempre digo que ele traz essa conexão com o superior, né? Com aquilo que você acredita ser o superior, pode ser Deus, pode ser uma força universal, enfim, é com aquela força que você acredita, é essa conexão que ele traz. E traz essa questão de gerar paz, harmonia também. Paulo Santo, muito utilizado pelos xamãs, né? E a gente também usa ele bastante nas práticas de Reiki para limpar a energia antes de você começar qualquer prática, né? Ele é muito utilizado
para limpeza energética. E o Paulo Santo, ele é utilizado a fumaça dele. Você acende então o incenso e defuma o espaço. E o interessante é que essa árvore, ela precisa morrer, né? E ela passa por ela fica muito tempo até você poder utilizar ela para fazer o incenso. Ela precisa passar por todo um processo natural da árvore para depois você poder usar ele como incenso. E aí também temos o sândalo, que também é considerado um óleo essencial extremamente espiritual. E ele provoca uma elevação de consciência, né? Também com essa coisa de conexão, mas ele abre essa parte do terceiro olho, do sexto chakra, aumentando também a vibração e limpando o ambiente. Esses, gente, são os óleos essenciais assim mais conhecidos nessas práticas, né? E uma coisa que eu gosto de trazer sempre é justamente essa questão do quanto a gente precisa honrar toda essa força, né, da natureza, respeitar isso. E sempre quando eu vou usar um óleo essencial e eu tento passar isso para as pessoas também, é trazer essa consciência, né, da gratidão que a gente precisa ter para com a natureza, para com as fontes, né, da onde é extraído todo esse poder. Trazer essa coisa de honrar, de agradecer e agradecer a todo esse poder de cura que elas nos trazem. Bom, gente, por hoje a aula era essa. Então era isso, pessoal. Até a próxima. Beijo!